A paz do Senhor a todos! Estamos aqui com mais um vídeo para o canal e hoje eu vim te contar a história sobre a criação, de como o Senhor criou o nosso mundo, a nossa terra. Começando no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra estava sem forma e vazia, e o Senhor resolveu criar as coisas. No primeiro dia, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Primeiro dia o Senhor criou a luz e a separou. Colocou o dia e colocou a noite. No segundo dia, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus uma expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o segundo dia. No segundo dia o Senhor separou as águas, fez uma expansão e criou o céu. Na primeira parte do terceiro dia, disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. No terceiro dia, na primeira parte, o Senhor fez a parte seca da terra aparecer. E na segunda parte do terceiro dia, Deus disse: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o terceiro dia. No terceiro dia, Deus separou as águas, ajuntou as águas em um só lugar, onde apareceu a terra, a parte seca, que chamou de terra, e também criou as árvores. A terra produziu flores, plantas, árvores. Esse foi o terceiro dia. No quarto dia, na sua primeira parte, Deus disse: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares, na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. O Senhor criou a lua e o Senhor criou o sol. Deus colocou o sol para governar o dia e colocou a lua para governar a noite, que foi o que ele fez, que está escrito aqui na segunda parte do quarto dia. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia quarto. Deus criou a lua e criou o sol, e colocou cada um para governar o seu período. O quinto dia, e disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos,
e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicaram na terra, e foi a tarde e a manhã o quinto dia. O Senhor criou todos os animais marinhos e todas as aves no quinto dia. No sexto dia, a primeira parte do sexto dia, disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e foi assim. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Na primeira parte do sexto dia, Deus criou todos os animais terrestres, todos os animais que vivem na terra, o urso, o gato, o galo, o jacaré, o cachorro, o pato, o sapo, o macaco, cachorro, camaleão, coelho, rato, cobra, topeira, ovelha e tartaruga, e os outros animais que vivem na terra também. E na segunda parte do sexto dia ainda, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E o Senhor criou os seres humanos, Adão e Eva. E no sétimo dia, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Fim.